Não é uma palavra de julgamento ou crítica para você, mas é uma palavra de despertamento em dizer ou trazer à sua memória que a nossa natureza humana, ela tem essa tendência. Você quer uma coisa? Vamos fazer uma análise aqui da nossa vida. Você lembra quando você se converteu? Você lembra quando Jesus te escolheu? Você lembra disso? Se você não lembra, o Espírito de Deus vai te trazer a memória nessa noite. Escute como é que você era. Você, quando se converteu, ele sentiu aquele gostinho de Jesus, aquela excitação maravilhosa. Jesus entrou em você, inundou você com poder, te encheu com o Espírito Santo, te encheu com gozo, com alegria. Lembra disso? Que você estava alegre, parecia que você não tinha mais problemas, não tinha mais dívidas, tanta alegria que o Espírito de Deus te embriagou naquele exato momento. E sabe qual é o sintoma? Após isso, você queria ganhar todo mundo do seu lado e da sua casa. Lembra disso? Porque você estava embriagado do Espírito Santo. Você estava cheio do primeiro amor, querido. Você queria ganhar todo mundo para Jesus. É por isso que as pessoas no início te chamavam de fanático. Falavam, vai devagar, não é dessa forma. Chega devagar, querido, cuidado. Isso aí é obra de Deus, chega devagar. É por isso que as pessoas te repreendiam, porque você estava embriagado do Espírito Santo. Você estava cheio desse Espírito e queria ganhar todo mundo para Jesus. Espere, isso é só o começo, não é só isso. Olha quais são as outras evidências. Lembra que você estava em todos os cultos na casa de Deus? Lembra disso? Você vinha cheio de fervor, você vinha cheio de vontade, cheio de decisão. Não, eu vou para o culto de segunda-feira, também vou para de terça. Então, se me chamar para quarta-feira, mesmo sem culto, eu estou lá também. Eu vou para quinta-feira também, na sexta eu também estou lá. E se sábado não tiver, mas quando me chamar, eu vou lá também. E domingo a mesma forma, eu vou estar lá de manhã e vou estar à noite. É assim. Quando nós nos convertemos, nós estamos cheios de espírito, nós estamos cheios de gás, animados, cheios de disposição. Se não tem culto na igreja, querido, você se prontifica, coloca-se como voluntário. Sabe por quê, querido? Porque você está cheio do Espírito Santo. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, querido, o espírito de comodismo, ele não consegue entrar na vida dessa pessoa, não consegue, querido. Sabe por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa veraz. Essa pessoa é uma pessoa, querido, com iniciativa. Essa pessoa é uma pessoa com pesquisa, é uma pessoa ativa, é uma pessoa agitada, é uma pessoa, querido, com utilidades, é uma pessoa com serventia, é um verdadeiro mordomo de Cristo. Sabe o mordomo de Cristo, querido? É aquele que serve a Cristo, é aquele que está à disposição da obra de Deus. Esse é o período quando a pessoa se converte. Eu vou te mostrar outro ponto aqui. Você quer ver uma coisa? Quando chamam para ir ao monte, era o primeiro aí. Lembra disso? Lembra o jejum? Como é que você fazia o jejum? Se deixar, você fazia o jejum o mês inteiro. Nós estamos fazendo uma retrospectiva da nossa vida espiritual acerca do trato do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, onde ele diz procurar com zelo. Esse zelo, querido, ele está trazendo a sua memória o primeiro amor. Igreja esta que é repreendido por João, ou seja, mediante Jesus, através da vida de João, na ilha de Patmos, da igreja de Apocalipse, ele repreende uma dessas igrejas. E essa repreensão, sabe qual é, querido? Volte ao teu primeiro amor, querido. Quer ter uma vida de sucesso na presença de Deus? Volte ao primeiro amor. Quer ter êxito na presença de Deus? Volte ao primeiro amor. Quer ter bênção da parte de Deus? Procurar com zelo. Volte ao primeiro amor, porque é isso que o Senhor nos instrui. Porque nós temos a tendência ao comodismo, querido. Eu não preciso mais jejuar muito. Eu não preciso mais orar como eu orava antes. Que isso? Eu vou todo escuto nada, já sou crente, irmão. Eu já sou crente super-homem. Que negócio é esse? De estar todos os cultos. Eu não preciso aprender todas as palavras, sabe por quê? Eu já li a Bíblia toda, já conheço a palavra toda. É assim que o comodismo começa a tratar com a natureza humana. É dessa forma, quando deixamos de procurar com zelo, o comodismo entra. E é isso que ele fala para nós. Você não precisa mais dobrar o seu joelho quando você for orar. Você não precisa mais cumprimentar os seus irmãos com a palavra do Senhor, apertar a mão dele e lançar uma palavra profética de vitória sobre a vida dele. É isso que o comodismo faz. É isso que estava acontecendo, querido, na igreja de Corinto. E sabe qual é o câncer que acaba com a igreja de Corinto? Sabe o que é, querido? Começa a entrar a individualidade espiritual. A pessoa, particularmente dizendo, já achava que era crente suficiente, já era melhor
mundo, não precisava mais de união, não precisava mais de grupo, vivia isoladamente, querido. Eu queria que você levantasse a sua mão para o céu nessa noite e dissesse com a autoridade do Espírito Santo de Deus: demônio da desunião, demônio do comodismo, eu te repreendo. Em nome de Jesus. Sai! Em nome de Jesus. É isso que estava acontecendo na igreja de Corinto, filho. Era o mal, era um câncer, o mundanismo tinha entrado lá. E era mesmo, coitado, que o apóstolo Paulo havia inaugurado. Tinha zelo, tinha cuidado. E de repente ele está vendo as obras carnais, mudando, deteriorando, consumindo aquela igreja, devastando aquela igreja. E ele se preocupa com isso. Dentre esses dois, queridos, ele fala assim, ó: procurai com zelo. Ele está mandando procurar alguma coisa. Só que antes de procurar, ele está falando de zelo. Não é de qualquer maneira na presença de Deus. Terceiro, procurai com zelo o quê? Os dons espirituais. Agora vamos fazer aqui uma analogia na igreja de Corinto. O que o apóstolo Paulo está representando em Corinto? A vida espiritual do crente. É isso que ele está representando. Em Apenas, ele está repreendendo o falar em línguas desordenadamente. É isso que ele está fazendo. E como é que agora o apóstolo Paulo ele começa a dizer o seguinte: procurar com zelo os dons espirituais? Então dá a entender, querido, que não estava se manifestando. Dá a entender que estava incorreto. Se o apóstolo Paulo está mandando procurar com zelo os dons espirituais, é porque verdadeiramente o amadurecimento espiritual, o que concerne os dons espirituais, ainda não havia habitado no meio da igreja de Corinto. Queridos, há uma preocupação muito grande nisso. E algumas igrejas eu não entro quando eu vou pregar, ou seja, prego, não entro mais para determinados assuntos que eu prego. E dentre eles, é esse que eu vou te falar aqui. Existe uma pacotinha. E essa pacotinha, querido, é um câncer na igreja, em muitas igrejas. Essa pacotinha é a pacotinha dos desobedientes. Essa pacotinha é a pacotinha que já comanda. Não precisa mais dar satisfação para ninguém. Não precisa mais ser pastoreado, apacentado. Não tem uma submissão ao altar, ao pastor. Não tem mais isso. E essa pacotinha, querido, desculpa a minha sinceridade. Eu vou falar isso, mas eu vou falar com toda exatidão, sem medo de errar, e sem se basear na vida de ninguém. Eu vou falar no que tange os meus olhos já contemplaram. Escute, que pacotinha é essa? Sabe onde eu vi essa pacotinha? Em vigília. Sabe onde eu via? Em montes. Sabe onde eu via? Em cultos de libertação. Pastor, como é que eu via essas coisas? Eu vou te dizer como é que eu via. Eu tinha uma época que eu saía muito pelas igrejas. Eu ia, como diz o grupo, ia pregar nas igrejas. Hoje em dia eu estou reduzindo e fazendo mais um trabalho concentrado para abranger um número maior de pessoas. Escute, quando eu ia, vamos dizer que eu fui numa faixa de 15 igrejas ao mês. Sabe o que acontecia? Na libertação, na vigília, as mesmas caras que eu vi aqui, eu via naquela igreja. As mesmas caras que eu via naquela igreja, eu via na outra. Era uma rotatividade. Era um grupo, querido. É um pedacinho de cada igreja que se reunia, ficava todo mundo junto e ia. Você tinha as mesmas caras, até o perfume era o mesmo. Eles iam aquele perfumão da natura, os caras, aí passava, irmão, exalava, né? Porque quando eles chegam, eles lá de chegar. Não, eles gostam de chegar quando eles chegam. Escute! A minha preocupação não é as pessoas estarem na vigília, porque a vigília é de Deus. A minha preocupação não é as pessoas estarem na libertação, porque a libertação é de Deus, filho. A minha preocupação não é as pessoas estarem no monte, porque é o monte de Deus. A minha preocupação, sabe qual é? Procura eles no curso de doutrina, procura eles na escola bíblica dominical. Você não encontrar esse grupo de pessoas, sabe por quê? São pessoas rebeldes, desobedientes, que se auto-apacentam e não precisam se submeter a ninguém. É isso aqui que o apóstolo Paulo está repreendendo na igreja mundana de Corinto, querido. Eu queria que você levantasse a sua mão direita para o céu e dissesse assim ao Senhor Jesus: em nome de Jesus, eu repreendo
em nome de Jesus. Essa era a preocupação, querido, do apóstolo Paulo. Existem algumas verdades aqui na palavra de Deus, querido, que ela entra como mel, ela vem como mel, ela é doce, é macia, é suave. Mas tem algumas palavras aqui, querido, que você tem que engolir quadrado, tem que engolir, querido, rasgando. É igual Giló mesmo, amargo, triste por isso, sabe por quê? A Bíblia fala que bem-aventurado o varão a qual Deus corrige, querido. Se Deus está nos corrigindo, é porque Deus, Ele nos ama. E quando Deus deixa de corrigir alguém, essa pessoa não vale mais a pena, querido. Essa pessoa não tem mais jeito e é largada para Satanás. É exatamente assim que acontece. Mas eu tenho certeza em Cristo Jesus, querido, que aqui na Casa de Pode nós teremos a parte do Senhor 100% de aproveitamento. Sabe por quê? Porque nós somos obedientes à palavra do nosso Glória a Deus! Esse coração do Senhor. Procurai com zelo os dons espirituais. Aí ele diz assim, ó. Em apreço o dom de profetizar. Ele está dizendo aqui, em apreço, o dom de profetizar. E ele segue da seguinte forma: e não proibais o falar em outras línguas, mas principalmente o dom de profetizar. E você vai entender por que ele está falando isso. Que desordem é essa de falar em línguas? Nós estamos falando aqui de culto de sexta-feira, a busca do Espírito Santo. Nós estamos falando na terça sobre os 7 passos do batismo do Espírito Santo. Nós temos que trazer para você uma orientação adequada, digna e correta da palavra de Deus, para quando você for batizado pelo Espírito Santo e falar em outras línguas, você seja um crente maduro e saiba exercer na direção do nosso Deus, de uma forma adequada, de uma forma correta na presença do Senhor. Escute, por que ele fala que o dom de profetizar e não proibais o de falar em línguas estranhas? Ele diz: tudo, porém, seja feito com decência. Escute, versículo de número 27, faz por título, nesse assunto aqui, ele diz assim: a necessidade do ordem no culto, a necessidade de ordem no culto. Que fazer, pois, irmãos? Ele está perguntando. Quando foi reunir, um tem salmo, outro doutrina, e esse traz revelação, aquele outra língua, ele não houve interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja que interprete. Escute, primeira orientação que o apóstolo Paulo está trazendo, e isso muitas pessoas não estudaram aí fora, pelo fato da sua prática. Em apreço o dom de falar em línguas estranhas, a Bíblia, ela orienta o seguinte: você foi batizado com o Espírito Santo, evidenciou falando de línguas estranhas, busque prioritariamente a interpretação desse dom. É isso que o apóstolo Paulo está repreendendo na igreja de Corinto. Era uma falação de línguas estranhas, línguas de fogo, era rajada para lá, era rajada para cá. Tinha gente que mergulhava, tinha gente que voava, tinha gente que rolava. Era assim a igreja de Corinto. Era a igreja do resto eterno, era a igreja do fogo, era a igreja do poder, era a igreja do agir. Porém, não estava exercendo adequadamente. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele não está repreendendo o poder. Ele diz assim: não proibais de falar em outras línguas. Ele não está proibido. Porém, ele está trazendo uma educação espiritual para a igreja de Corinto. E ele diz assim, querido: quando 2 ou 3 falarem em línguas estranhas, que haja o intérprete. Se não houver o intérprete, querido, fica na tua. É isso que a Bíblia está ensinando. Fala em língua, ou falar em língua, é falar para o Senhor. Edifica particularmente a sua vida.
Porque se você falar em línguas e tiver algum idoso no nosso meio, ou alguém que não seja convertido ao Senhor, isso serve de escândalo, só está edificando você, não está edificando a igreja e nem um pouco idoso. Por isso o apóstolo Paulo ele fala que o dom de profecia é superior ao de falar em línguas estranhas. É por isso que ele fala isso. Quem é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão aqui. Quem fala em línguas estranhas, Glória a Deus! você está entendendo a partir de hoje, com essa palavra, que você deve buscar com zelo o dom de interpretar também aquilo que Deus tem te dado. Porque senão você vai estar edificando a si mesmo. Pastor, mas não é suficiente edificar a si mesmo, não. Porque senão você se torna um crente egoísta. E aquilo que Deus te deu, ou seja, aquilo que Deus te prestou, não é somente para você, mas é para você usar no reino dele. Toda a ferramenta que Deus te dá não é só para você, é para você utilizar na ferramenta. Então, querido, Deus, ele acha muito lindo quando você solta aquela rajada de língua estranha que edifica você, mas ele acha muito mais lindo quando você tem o dom de interpretar e você começa a explicar para o seu próprio, ou para você mesmo, querido, qual é o significado daquilo que você está falando em oculto com Deus, sobre a edificação em relação a esse dom espiritual. É isso que o Senhor deseja. É isso que o apóstolo Paulo ele está repreendendo, querido, aqui na igreja de Corinto. Olha o que ele mais fala aqui, escuta. Mas não havendo intérprete, fica, olha a expressão de Paulo, não havendo intérprete, fica calado a igreja. É a Bíblia, não é o pastor Marcelo. Talvez você possa pensar assim, poxa, pastor Marcelo é radical. Será que ele não é pentecostal? Eu sou pentecostal. Falo em línguas estranhas, interpreto também, tem esse dom. Tem uns dons espirituais lindos, maravilhosos, desenvolvo ele, mas eu desenvolvo ele na hora certa. E aqui a Bíblia está falando, não eu, que nós devemos ficar calados. É a Bíblia. É a Bíblia, não é o pastor Marcelo. Vou repetir de novo, querido, para você entender. Mas, vírgula, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Diga comigo, falar em línguas estranhas. Quando não há intérprete, está edificando a mim mesmo. Falar em línguas estranhas, quando há intérprete, edifica a igreja. Agora levanta a sua mão profética para o céu e diga assim, eu preciso, além de edificar a minha vida, eu preciso edificar o reino de Deus. Olha para o seu irmão lindo, maravilhoso, cheiroso que está ao seu lado e diga para ele, nós precisamos edificar a igreja. Amém? Nós precisamos edificar a igreja. Uma igreja edificada é uma igreja madura. Uma igreja edificada é uma igreja adulta. Uma igreja edificada é uma igreja que Deus tem facilidade de usar essa igreja. Uma igreja edificada é uma igreja que tem facilidade para crescimento. Uma igreja edificada é uma igreja que ela tem facilidade de fluir as bênçãos do Senhor sobre essa igreja edificada. Escute, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e outros julguem. Se porém vier em relação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Aí, aquele versículo que é muito polêmico em muitos lugares do planeta Terra, o versículo de número 32, que diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Escute, não é o Espírito de Deus, é o Espírito do profeta. Não nos confundemos com essas questões alheias. Não é o Espírito de Deus. Ninguém controla o Espírito de Deus, é o Espírito do profeta. É o Espírito que está dentro da sua vida. Daqui a pouco, se der tempo, eu vou falar sobre essa dicotomia, em nome de Jesus. Versículo de número
diz assim, porque Deus não é o Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Depois que o apóstolo Paulo proferiu essa palavra para Coríntios, e trouxe alguns ensinamentos básicos, doutrinários, no que diz respeito aos dons de falar em línguas estranhas, a Bíblia faz alusão em algumas questões aqui que é de suma importância para nós. Às vezes, o diabo ele é sutil. O diabo, ele nunca vai pegar você pelaquilo que você está precavido, pelaquilo que você está vigilante. O diabo ele nunca vai te pegar por esse lado. Aonde você está jejuando, orando, você está se voltando, se aplicando para aquela área da sua vida, o diabo nunca vai te pegar por essa área. O diabo ele é sábio, ele é sagaz, ele é esperto. Ele vai te pegar por uma área que justamente você deu brecha. Você se distraiu com aquela área. É por ali que ele entra, chamada brecha. É por ali. E quando nós falamos sobre cheio do Espírito, se batizar ou se manter na presença de Deus, avivar, cheio do Espírito, nós falamos de brecha. E existem formas na Bíblia para você se manter de pé na presença de Deus, ou se manter cheio do Espírito na presença de Deus. E é exatamente essas brechas, querido, que nós temos que atentar para elas. Existe uma matéria na teologia bíblica que ela é chamada de dicotomia, porque nós somos um ser dicotômico, ou seja, nós somos dotados de alma, de corpo e de espírito. Pastor, por que o Senhor está introduzindo com esse assunto? Porque nós corremos sérios riscos de vida espiritual e física. Por que, pastor? Nós corremos esse risco. Porque às vezes você está se aplicando para um lado da dicotomia e está deixando a desejar do outro lado. Você quer ver onde o texto pega isso aí? Quando ele fala e bate no peito e diz que ele é espiritual. Ele só depende de Deus. A espiritual que depende de Deus, deixa de comer sua carne, deixa de comer o seu feijão, deixa de tomar o seu café da manhã. Fica sem comer pelo menos aí 2 meses, querido, para você ver o meio espiritual que você é. Sabe o que vai acontecer? Com todo crente espiritual, vai ficar desenhando no chão uma alegria profunda e com fraqueza. Sabe por quê? Porque o corpo também precisa ser alimentado. Algumas pessoas acham que são crentes espiritual, querido. Eles estão vivendo só no céu e esquecem da terra. Aplicam somente questões para o lado espiritual. E esquece, está banindo da sua vida a área física, a área material da sua vida, que tange ao corpo. Isso aqui é uma questão muito séria. Você quer ver uma coisa? Eu tenho que ser muito sábio para utilizar essa questão aqui. Acerca de costumes. Tem algumas pessoas que se privam de algumas coisas na sua vida. Eu acho que eu posso falar disso aqui porque a nossa igreja é uma igreja com visão, madura, mente aberta. Eu conheço algumas denominações, queridos, que se privam da sua higiene pessoal, particular. Acho que não precisa entrar mais em detalhes para a igreja entender. Está verdadeiro Amazonas, a vida da pessoa. Não, escute, o pensamento dessa pessoa, no que concerne ao costume, sabe o que é? Eu sou um espiritual. Eu tenho que permanecer como Jesus me trouxe ao mundo. Dessa forma. Está entendendo, filho? Julgando que isso aí está predominando a santidade na vida da pessoa. A santidade é um assunto para outro dia. Eu só vou resumir esse assunto.
Se a sua santificação for começar de dentro para fora, querido, a sua área externa nunca será santificada. Sabe por quê? A santificação começa por dentro. Aonde está o Espírito e a carne que está por fora, a parte externa, ela vai sofrer a consequência dessa santificação. Mas tem pessoas que estão cuidando ao contrário, querido. Ele está deixando a parte de fora, o externo, de qualquer maneira, para depois entrar na área interna. E isso a Bíblia refuta, querido. Seja espiritual, mas seja um espiritual tricotônico. Sabe por quê? Porque Deus te constituiu de alma, diga comigo, alma, corpo e espírito. Então nós não somos simplesmente um ser espiritual. O apóstolo Paulo me diz o seguinte, querido, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quando ele fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele está dizendo para você cuidar desse templo. Quando ele fala cuidar do templo, ele está falando, cuida desse corpo, porque esse corpo, o meu Espírito habita nele. É isso que ele está dizendo, querido. Se a pessoa, aquela irmãzinha que tem problema de hormônio, e vai nesse princípio, e de repente sai alguns cabelos na sua face, porque a pessoa que tem o excesso de hormônio tende a isso, os pelos saírem, e tem outras pessoas que têm na face, algumas mulheres. Se a pessoa que ela parte desse princípio aqui, ela vai ficar igual o vinagre, filhão. Vai. Não! Eu vou entrar mais profundo aqui, eu vou entrar mais um pouquinho e vou encerrar. Escute! A santificação não vai dar para falar hoje, mas eu vou falar só um para resumir. Eu vou usar aqui um jargão bem popular e que não entra nos ouvidos das crianças. Vou pedir a Deus que tape os ouvidos das crianças. Tem pessoas, querido, na sua intimidade, precisam fazer um buraquinho na sua camisola, julgando santificação para a sua vida. Não cuidar da área externa e só cuidar da área interna. Querido, repreenda esse negócio, sabe por quê? Porque Deus, quando te constituiu, Ele te deu liberdade no Espírito para você ser livre. Preso quem serve a Satanás lá fora do mundo. Nós somos livres na presença do nosso Deus. Glória a Deus! A praia não é do diabo, o futebol não é do diabo, a televisão não é do diabo, o dinheiro não é do diabo. O do diabo, querido, é a língua que parece uma gravata e fica batendo de um lado para o outro. Isso que é do diabo, mas Deus te chamou para uma liberdade em Cristo Jesus. E se nós somos livres em Cristo Jesus, querido, faça uso dessa liberdade em nome de Jesus. Glória a Deus! Deus não quer que você seja quadrado, não, querido. Deus não quer que você seja taxado, não. Deus ele quer que você vive tranquilo. Deus ele quer que você vive na liberdade, mas tudo dentro de uma, o que o apóstolo Paulo fala no versículo número 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Quem falou que a blusa de alma é do diabo? Quem falou que a calça comprida é do diabo, querido? Quem falou na Bíblia que batom é do diabo? A maquiagem é do diabo? Pintar o cabelo é do diabo? Colocar um brinco é do diabo? Quem falou isso na Bíblia Sagrada, querido? Isso são assuntos diabólicos modernos que estão criando por aí, querido. Faça tudo isso, mas faça com moderação, com ordem e decência, porque Deus é contigo. Está aqui na Bíblia Sagrada. Eu preciso falar sobre isso em nome de Jesus. Sabe por quê? Pessoas vivem oprimidas, pessoas vivem presas, simplesmente no mundo espiritual, e esquece que é um ser psicotônico, que é dotado de alma, de corpo e de espírito. Para encerrarmos, querido, eu quero deixar aqui para a sua meditação. Você vai sair daqui pensando nisso. E nós vamos aqui na terça-feira que vem lidar sobre esse assunto, e eu vou encerrar esse 7 passos do batismo do Espírito Santo. O que você vai meditar? O que a sua alma precisa para permanecer viva? O que o teu espírito precisa para permanecer vivo? E o que o teu corpo precisa
para permanecer vivo. Não deixe de vasculhar isso ou pesquisar. Sabe por quê? Porque todos esses três, você precisa disso para a sua vida. Então você precisa pesquisar para você saber o que a sua alma precisa, o que o seu espírito precisa e o que o seu corpo precisa. E você aproveita e dê uma linda salva de palmas para você. Vamos colocar o pé na coisa. O que nós vamos pesquisar? O que precisa a alma para sobreviver? O que precisa o corpo para sobreviver? E o que precisa o espírito para sobreviver? Pesquisa essas três, porque você é um ser dicotômico. Pesquise, porque isso é de interesse particular. A nossa igreja está numa empreitada para melhor te acolher, para trazer mais comodismo para você, para que você venha cultuar a Deus de uma maneira melhor. O nosso corpo, olha essa dicotomia aí, o nosso corpo pede isso, precisa disso. Está vendo essa dicotomia? O nosso corpo precisa disso. E a nossa igreja, ela está no campeonato, vamos dizer assim, para acertar alguns detalhes, alguns compromissos, no que tange as campanhas que a nossa igreja está fazendo. Então não deixe de contribuir, não deixe de participar. Traga a sua memória sempre, quando você sair de casa. Participe da campanha, contribua, abra seu coração. Para que, pelo menos até o fim de dezembro, eu não sei, acho que até o pastor é maior, eu acho que até o fim de novembro, o grande já esteja todo no chão. Está tendo um gasto excessivo só para colocar, só material para colocar e a mão de obra. Então deixa Deus usar.